noite de estudos bastante proveitosa e feliz. Que possamos sair desse estudo compreendendo um pouco mais das leis divinas que Jesus nos trouxe. Vamos estudar hoje um trecho do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui temos o item: o que se deve entender por pobres de espírito. Então, nos é trazido aqui um trecho do Evangelho, do capítulo 5, versículo 3, do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Vamos entender o significado desta fala do Mestre. A incredulidade desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E nós fazemos isso. Quando não compreendemos, simplesmente negamos, zombamos, desqualificamos. E fazemos isso por quê? Porque nos falta um elemento fundamental: a humildade. Então, o nosso orgulho fala mais alto e partimos para desacreditar aquilo que a nossa mente ainda não tem condição de compreender plenamente. O porquê fazemos isso? É consequência do resultado do orgulho. Nós nos vemos como superiores. Como é que nós podemos admitir que há alguma coisa que esteja além da minha visão? Então, para não descer do pedestal, eu simplesmente nego aquilo que eu não entendo. E continua aqui, ó. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, aqueles que não têm inteligência. Jesus não está se referindo a eles. Então aqui, ó, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Meus irmãos, temos que estudar o Evangelho, compreender essas verdades que Jesus nos trouxe, para sairmos da ignorância, para sairmos da cadeia, da prisão que nós mesmos criamos para nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Então, para Jesus, quem compreendia as leis divinas, quem ia em busca
de forma humilde, de forma interessada em compreender os ensinamentos, mesmo que esses ensinamentos fossem contrários às suas convicções. Esses são os inteligentes. E são esses que estão trabalhando e cultivando em si a humildade. Porque o orgulhoso jamais faria isso. Se eu não entendo, não existe. Eu não acredito. Então, como diz aqui no final, o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então, sem humildade, não estaremos vestindo a túnica nupcial para entrarmos no reino dos céus, que na verdade está dentro de nós. E se não entrarmos no reino dos céus, ficaremos no reino da ignorância, da dor, do sofrimento. E continuando aqui, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Olha aonde o orgulho nos leva, aonde a vaidade vai nos colocar num pedestal falso. E quanto mais alto for esse pedestal, mais dolorido será o tom. E nós, muitas vezes, não nos dignamos nem a examinar, nem a pensar sobre qualquer ideia que divirja da nossa. É o orgulho trabalhando em nós. E continua aqui, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Meus irmãos, nós caminhamos na jornada divina ainda de olhos voltados para baixo, de olhar caído. Como é que nós vamos ver de forma mais clara a estrada que está à nossa frente, se estamos olhando para baixo? Como é que nós vamos imaginar o caminho que Jesus nos ensinou, que é para a frente e para o alto? E continuando, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Deus não existe. Não, porque eu não compreendo isso, então Deus não existe. Está fora da minha capacidade de compreensão, de raciocínio, então não existe. É isto que nós ainda fazemos. E continuando, aqui temos o seguinte: ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos. Então, muitas vezes aceita em admitir, mas com restrições. Há coisas que não serão aceitas, e muitas vezes coisas importantíssimas, como
Ele diz aqui, contestam-lhe um dos mais belos atributos, que é a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Então, não aceitam que haja um ser superior que governe o planeta, que governe o universo. É muita vaidade, é muito orgulho, é muita prepotência. Nós nos imaginarmos autossuficientes. Não somos ainda autossuficientes. Temos muito a aprender. Nosso grau de ignorância não é baixo, é muito alto. E continuando. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Olha só, hein? Tomando a inteligência que possui, a nossa inteligência, como medida, como elemento básico para compreender o universo. Então, realmente, tem uma frase antiga, né, que diz, é como um sapo olhando uma estrela. Somos nós o sapo. E nos julgando os tais. Sabemos tudo, compreendemos tudo, temos todas as respostas possíveis e imagináveis. E aqui nós temos a última frase. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Isso é triste. Isso é extremamente triste. É o indivíduo que não aceita retoques naquilo que ele diz. É o indivíduo que se vê como dono da última palavra. Depois que ele fala, chegou ao ponto máximo. Daí para frente, mais nada existe. E muitas vezes, essa atitude, nós vemos no mundo à nossa volta. Vemos em templos religiosos, vemos em empresas, vemos na política, vemos nos nossos amigos, nos nossos parentes mais próximos, muitas vezes. Então, é muito difícil. É muito difícil essa convivência entre nós mesmos, porque nós criamos nas nossas relações situações insuportáveis com essa prática, essa visão de rejeição a qualquer coisa e muitas vezes rejeição severa, rejeição agressiva a qualquer coisa que vá contra aquilo que eu professo, que eu acredito. E nós vemos o nosso planeta ainda nessas condições. Nosso planeta ainda é um mundo mais para primitivo do que para avançado. Estamos ali, mas ainda somos muito primitivos. Esta foi a resposta dada por um espírito no livro dos Espíritos a Kardec, que esse planeta nosso é um dos mais primitivos. E continuando, ou se condescendem em admiti-la,
contestam-lhe um dos mais belos atributos. Então, muitas vezes, aquele que negava passa a aceitar, mas não aceita de forma completa, profunda. Mas, contestam um dos mais belos atributos, que é a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para governá-lo. Então, é o orgulho falando alto, alto e grosso. Ninguém me manda, eu sei o que eu faço, eu sou capaz, não preciso de orientação de ninguém. Então, aí a nossa visão fica capenga. A probabilidade de cometermos erros será incrementada e muito aumentada, bastante aumentada. Continua aqui, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Quer dizer, o que eu não entendo, o que eu não consigo alcançar com a minha mente, ainda muito pobre, não existe. Eu descreio, é daquilo. E aí, continua, né? É na ignorância. E prefere a ignorância a ter que se humildar e compreender que não é perfeito, que não sabe tudo. E ainda mais aqui, olha só, consideram sem apelação as sentenças que proferem. Quer dizer, o que eles dizem não há necessidade de retoques. O que eles dizem é a mais pura realidade, a mais grandiosa perfeição. Pobre de nós, que ainda não compreendemos nem a nós mesmos, que muitas vezes não conseguimos nem olhar para a nossa realidade, não conseguimos nos ver face a face perante o espelho. Mas o orgulho nos arma essas ciladas. Que possamos trabalhar intensamente para cultivar a humildade e o bom senso. E compreender que acima de qualquer coisa, acima de qualquer um de nós, está o Pai, mantendo o universo em perfeito funcionamento dentro das suas leis. E assim nós fechamos a parte inicial do nosso estudo. E aqui eu coloquei 2 itens que me chamaram a atenção. Pobres de espírito na visão de Jesus. Aqueles que têm inteligência e humildade. Então, quando Jesus fala em pobres de espírito, ele estava se referindo àqueles com capacidade de raciocínio e humildes. E um outro item é a estratégia para justificar a negação de um ser superior. E a estratégia é simplesmente negar, desclassificar, desdenhar, ridicularizar a ideia da existência de Deus. Já que eu não entendo, eu vou atacar aquela ideia, para que ela deixe de existir, para que eu possa ter a supremacia da compreensão de tudo. Meus irmãos, vamos trabalhar intensamente
vamos nos olhar, vamos nos investigar, uma investigação sincera e honesta. Vai lá para frente, é do espelho. Qual o culpado deste sofrimento que eu estou passando? Não é o vizinho, não é o meu companheiro, não é o meu parente, não é ninguém. Somos nós mesmos. Só nós conseguimos causar dor em nós. Só nós. Graças a Deus.